gente! Bem-vindos ao nosso Mais Pets Podcast. Que alegria que nós estamos hoje em receber a doutora Juliana Macetel Curti. Mas antes, nós vamos falar sobre os nossos parceiros, Hospital Eletivo 24 Horas. Fica localizado, pessoal, ali na Avenida Tiradentes, 1061, esquina com a Avenida Paraná. Gente, tem videocirurgia, hemodiálise, internação e o internamento, né, Renata? Tem um internamento lá VIP, que é pra você que não desgruda do seu animalzinho. Tem uma cama lá dentro do quartinho, que você fica lá o tempo inteiro enquanto o seu animal estiver internado. Gente, é conforto tanto pro tutor quanto pro pet. O pet muito bem atendido e olha, pro tutor também ficar sempre pertinho do seu pet. Também, gente, o Duque Pet Shop, aqui de Maringá, localizado na Avenida Serra Azul, 1253, Jardim Novo Horizonte. Lá eles têm um trabalho de banho e tosa, eles vendem medicamento, o atendimento é excelente, são maravilhosos, gente boa demais. E acessórios, aquarismo, muita coisa boa lá no Duque. Legal, né? Não, e o melhor de tudo, a gente tem 10% de desconto pra você que chegar lá e falar que viu aqui no Mais Pets Podcast, né, Dri? Nossa, arrasaram. E eu, será que a gente tem desconto lá? Ah, eu acho que sim. Ah, né, Dri? A gente viu. vou chegar aí, eu quero acessórios pro meu cachorrinho, hein? Não, mas é no serviço estética, Dri, ó. É no serviço de estética do seu pet, gente. Então, no serviço de percam estética, tempo. pessoal. Então vale muito a pena ir pro teu animalzinho que tá precisando de um banho, né? Vamos falar a verdade, que agora nesse verão merece, é merecido. Ah, é verdade. Então vale a pena chegar lá e falar que viu o Duque aqui no Mais Pets Podcast e ganha 10% aí de desconto. Maravilha, gente. E a Cozinha Pet Santé, que eu vou falar aqui um pouquinho, é uma cozinha industrial especializada em alimentação natural para cães e gatos. A gente fica ali na Avenida Prudente de Moraes, número 36. Pessoal, então vamos agradecer também o Instituto Alex Santos, que é um centro de formação para atletas, e ele tá aqui com a nossa parceria no Mais Pets Podcast. E eu quero mandar um beijo aí, um abraço para todos os Akitas. Ah, é isso aí, né? Que lindo, né? E sabe o que é? Por que do Akita? Porque eles têm um cachorrinho que é um Akita como o mascote deles. Eu queria muito conhecer ele, viu, gente? Mas o mascote existe? O mascote existe, né? É baseado no filme. Sempre ao seu lado. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Por causa da companheirismo, da cumplicidade, de ser amigo. Quem assistir esse filme vai saber. Então, quem assistiu esse filme sabe. E fica aí o nosso agradecimento ao Instituto Alex Santos. Vamos voltar aqui então, pessoal. É isso aí, gente. Doutora Juliana Macetel Curti. Doutora Juliana, pessoal, muito bem-vinda. Antes eu queria falar um pouquinho do teu currículo, que é extenso aqui, então por gentileza você me perdoa que eu vou ler, tá? Gente, a doutora Juliana, ela tem a pós-graduação em Medicina Veterinária pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Ela fez residência na UEL em grandes animais, né? Em clínica médica cirúrgica, clínica cirúrgica e reprodução de grandes animais. Gente do céu, é muita coisa. É mestra, né? Pelo programa de graduação em ciência animal com foco no setor de neurologia de grandes animais. Também pela Universidade Estadual de Londrina. Que legal. Nossa senhora. E a doutora terminou o doutorado em setembro, né? Do ano passado, com foco também em neurologia. Isso. Que show! Em grandes animais, né? E atualmente é professora de grandes animais ali na Universidade da Uningá. Isso, exato. Que legal. Fala um pouquinho, então, de você, da sua vida acadêmica para nós, que é tão extensa, né? Como começou, como que chegou até aqui, em doutorado, agora na docência, né? Sim. E obrigada mais uma vez, né? Por estar aqui, com a aceitar gente, nosso convite. disponibilizar o seu tempo, que a gente sabe aí, alunos, que é tão precioso, né? Por favor, né? Então, primeiro queria agradecer a presença, né, o convite de vocês terem me chamado para conversar aqui um pouquinho no podcast.
Bom, gente, a minha história começa lá no começo da graduação. Eu falo que o sonho de ser professora é antigo. Então, ele começou lá no começo da graduação, lá em 2010, estava no segundo ano. E ele, de certa forma, ele se entrelaça um pouco com o meu marido, com o Murilo. Porque o Murilo era recém-formado na época e estava na residência quando eu o conheci. E aí eu olhei para ele e falei, gente, que legal, né? Existe residência. O que eu preciso fazer para começar a trilhar esse caminho? Porque eu também quero. Só que, diferente do Murilo que trabalhava com pequenos animais, eu sempre estive voltada para grandes. Então, desde o segundo ano, eu comecei a fazer estágio em grandes. E aí ele falou assim, olha, você vai ter que conversar com o professor para começar a fazer um currículo. Então, fui atrás de um professor que foi meu orientador por muito tempo, o professor Júlio. E aí fui lá na porta dele, bati, falei, oi professor, tudo bem? Sou do segundo ano e eu ouvi falar que o senhor orienta iniciação científica. Nem sabia muito bem o que era. Mas eu falei, eu quero, como que funciona? Como que faz para entrar? Aí ele olhou para mim e falou, bom, acabou de começar, né, a iniciação, porque ele começa em julho, isso era setembro. Então você vai ter que ficar aí um ano fazendo, acompanhando a iniciação, o nosso projeto de pesquisa, e você fica um ano e quando começar julho, se você ainda topar, você começa. E aí fiquei um ano acompanhando todas essas pesquisas, todos os projetos de ensino, tudo que acontecia na época. E acontecia muito experimento bem comecinho da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, e tava lá. E aí passou um ano e eu comecei a iniciação científica. E falo então que esse foi o início, né? Porque dentro da iniciação científica que surgiu, posso melhorar meu currículo, vou fazer 2 iniciações, fiz uma seguidinha da outra, então terceiro e quarto ano, entre quarto e quinto ano. Então foram 2 iniciações, quero fazer residência. E aí, quando eu fui prestar a prova de residência, eu lembro que tinha dado muita gente. E uma vaga. Eram 3 vagas, vagas, mas nós éramos aproximadamente em 50 candidatos. Nossa Senhora. E lá é muito difícil. E aí eu falei, vamos lá, né? Vamos estudar. E aí consegui, passei numa turma excelente, nós éramos em 3, eu era a única menina do nosso ano. Então era eu, o Jackson e o Gustavo, que são amigos até hoje, assim, de longa data. E dentro da residência eu já sabia que eu queria seguir a carreira de mestrado e doutorado, porque a iniciação me fez querer a docência, né? Eu olhava e falava, é isso, o que eu quero? Eu quero a pesquisa, eu quero dar aula, eu quero estar dentro de um centro de ensino, quero lecionar. E aí dentro da residência então engrenou, esse meu orientador me orientou no mestrado, e aí no doutorado eu tive outra orientadora, que é a professora Karina, uma excelente professora, voltada para a área da patologia clínica. Então, essa foi a minha inserção. O meu caminho se deve muito a esse começo de graduação, né? Esse despertar. Porque eu fico pensando que, por mim, se eu tivesse que descobrir a importância de fazer um currículo, muito provavelmente eu ia despertar isso no 3º, 4º ano, talvez eu não teria tempo hábil. Então, o fato do Murilo ter lá atrás, ter falado assim, olha, se você quer isso, vamos lá, tem que correr, né? Vamos lá fazer E sempre estágio. voltado para grandes animais. Sim. Eu comecei a fazer estágio em grandes animais no comecinho do segundo ano, bem no comecinho do ano. E nunca mais parei, foi amor à primeira vista. E por que de grandes animais? Você já vem de uma família que tem animais? Não, eu tinha aí avós no passado que tinham sítios, né? De parte de pai, que tinham esse contato maior. Mas não, eu não cresci no meio. Foi um amor construído, Na verdade, eu entrei na veterinária querendo silvestres. Eu falo que a vida muda muito. Então, eu fiz veterinária porque eu queria essa parte de silvestre, de animal marinho, aquela utopia de ficar na praia, né? Aquele sonho de adolescente, né? E aí, a vida mudou. Na faculdade, eu entrei no estágio de grandes e eu lembro que a gente tinha um professor alemão bem bravo, assim, na seleção de estágio, que é o professor Peter. Uma admiração absurda, assim, por ele. E aí eu falei, não, gente, eu vou nessa reunião de estágio. Vamos ver se ele seleciona. E aí selecionou, e aí começou a paixão, né? De ver os cavalos com cólicas, feridas, os bovinos internados. E aí começa um amor que não parou mais, só foi crescendo, só foi aumentando.
Nossa, que legal, né? Porque é uma história, assim, já lá no início da faculdade, você já tinha tudo, assim, na sua, digamos, na sua vontade de que Sim. era a vida acadêmica que você queria e os grandes animais. Isso foi despertando, né? Foi uma coisa que foi construindo. Foi acontecendo e foi acontecendo do jeito que... E assim, teve, né, porque você pensou nisso, já foi atrás de iniciação científica no segundo ano. Uhum. Chegou algum momento, assim, que você quis mudar de área? Não, nunca quis mudar de área dentro da veterinária. Dentro da graduação, não. Te confesso que na residência, a gente tinha muita cirurgia de cólica. E aí, muitas vezes, a gente acompanhava o professor de anestesia, que é... Cirurgia de cólica de quê? Equinos. Professora? De equinos. Então, a síndrome cólica nos equinos. Então, a gente acompanhava muito a cirurgia, que são laparotomias. Os equinos ficam, eles, tem cólica por quê? Depende, são vários motivos. Pode ser alimentação, mudança de manejo, vícios, né? Então, aquele cavalo que fica muito estabulado e acaba criando um vício, e isso gera uma gastrite, isso também pode gerar cólica. Às vezes, pelo simples fato dele ter um intestino grande e esse intestino torcer, né? Fazer um vôvulo, e aí não tem nada associado, de fato, ele teria, independente da alimentação, de pasto, de manejo. E aí seria uma cólica cirúrgica para corrigir essa obstrução, esse vôvulo. E aí nessas cirurgias a gente não tinha o residente da anestésio de grandes animais. Então nós, residentes de grandes, auxiliávamos muito o professor da anestésio. E nesse fato de auxiliar, acompanhar bastante de perto, surgiu um amor na anestésio de grandes animais. E eu falava, nossa, agora não, né, Juliana? Agora a gente já tá aqui. Então, nesse momento, eu falei, nossa, é muito legal. Eu falo que quem anestesia... legal mesmo. Eu falo que quem anestesia um cavalo com síndrome cólica, eu tiro o chapéu, porque é muito lindo. Pra aliviar. Não, e o cavalo, ele tá ali, ele entra totalmente desestabilizado, não é uma anestesia letiva, né? O animal tem todo um desequilíbrio, tá desidratado, ele não é um asa 1, ele é um asa 2, asa 3, que é a classificação ali da anestesia. Então, ele já tem uma dificuldade grande para manter esse cavalo numa pressão normal, porque se faz uma hipotensão, a gente pode ter um monte de complicação na recuperação desse cavalo. Então, é muito lindo o trabalho da anestesista, porque a gente normalmente dá o glamour pro cirurgião, né? Nossa, cirurgião. Mas o anestesista ali, ele faz um papel muito bonito, é impecável. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, será? Será que eu dou uma chance? Daí acabou passando, foi. Passou. Mas olha que interessante, né? E aí, assim, nesse trabalho com grandes animais, eu acredito que seja um desafio, né? Para nós, mulheres, inclusive. Sim. O que você tem para nos dizer sobre isso? Porque eu imagino, que você falou, inclusive, ali no comecinho, que vocês eram tinha 3 vagas, inclusive, 2 eram homens, e você é a única mulher. Sim. Nesse meio, realmente, também deve ter mais homens do que mulheres, né? Trabalhando nessa área. Ou hoje não? Hoje tá mudando, gente. Hoje não. Mas na sua época, né, quando você entrou na residência, você sentiu algum machismo? Dos meus amigos, de forma nenhuma. Vou até contar um episódio pra vocês que eu vim pensando nele, até comentei, assim, que eu falei, nossa, isso me veio puxando pra vir conversar com vocês. Então, chegou um cavalo lá com uma ferida lacerada, e, se eu não me engano, era um fim de semana, e tava eu e o Jackson, nós éramos R1, e a gente tinha que fazer o atendimento. E ele chegou, o dono bem prepotente, falou assim, quero que você atenda meu cavalo, pro Jackson. E o Jackson falou assim, não, só tem ela de veterinária. É ela que vai atender seu cavalo. E aí eu olhei assim pro Jackson, do tipo, vai, mete bronca, você sabe o que você tá fazendo. Daí fui, conversei, fiz exame físico. O Jackson falou que ele tava ali pra me auxiliar só. Tava ali pra ser meu estagiário, mais ou menos assim. Fui, fiz tudo, imobilizei o cavalo, fiz o curativo, limpamos, imobilizamos, porque eu acho que tinha ruptura de tendão, tinha laceração de tendão. E aí terminei, a gente falou que o cavalo precisaria ficar internado, né? E aí o proprietário falou assim no final, até que você é boa, viu, doutorinha? Até que você é boa, doutorinha. Eu falei, cara, que mala, né? Não precisava daquilo. Não precisava, mas o e assim, braço não dá, muito difícil. não vai dar o braço torcer, mas assim, eu sei que eu faço um bom trabalho, sabe?
E aquilo pra mim foi muito importante, porque o Jackson, ele era mais velho que nós, ele tinha uns 5 anos mais velho. Então ele já tinha uma vivência maior e tudo. O fato dele ter dado aquela oportunidade, porque na época eu tinha 22 anos, gente. Eu falei, cara, agora eu consigo, sabe? Do tipo, você vai conseguir, você vai dar conta, porque deu tudo certo. Então essas intercorrências acontecem. Tem dono que te olha e fala, olha você, né? Olha você. No meu estágio curricular, quando eu fui fazer lá em Carambeí com gado de leite, tinha um proprietário holandês que falava, ela não coloca a mão nos meus animais. Isso era um monte de meninos. Ela não é ela no meu animal. Todo mundo pode fazer, participar do... Ela não. Desse jeito. Então, assim, lá é uma colônia de holandeses, né, muito fechada. Alguns ainda são muito ríspidos. Melhorou bastante. Mas lá em 2013, não, você não coloca a mão. Então, eu sofri em estágio curricular, na residência, teve esse episódio. E isso vai acontecendo, né, ao longo da vida. O que eu falo muito para as minhas alunas? Aqui não é força, gente, é conhecimento. Você precisa conquistar o seu produtor, você precisa conquistar o peão, muitas vezes, que está ali com você, do seu conhecimento. Tipo, eu não preciso de força para derrubar uma vaca, eu preciso de conhecimento. Se você souber fazer os nós, você derruba a vaca, sem precisar fazer força. Então, aqui é muito importante esse fato de você não precisa ser a machona, você não precisa dar força, você precisa ter o conhecimento básico, né? Que te faça convencer o produtor que você faz um trabalho adequado, assim como um homem. Mas a gente vai enfrentar desafios, isso é fato, né? Hoje vem minimizando bastante, eu vejo que a gente tem muitas veterinárias que trabalham com grandes maravilhosas, né? E eu até estava conversando com vocês, eu venho de umas amigas muito boas veterinárias, né? A Cam, então Fernanda, a Priscila, a Stephanie, que são referências, que eu tenho muito orgulho de falar que somos próximas, que somos amigas. E eu acho que isso vem melhorando, vem minimizando. Mas te dizer que a gente não encontra desafios, isso é mentira. Hora ou outra a gente esbarra. E aí a gente vai ter que saber lidar da melhor forma possível. Desistir não é uma opção, né? Então a gente tem que falar, mostrar conhecimento e falar que a gente sabe, né? Demonstrar que a gente sabe. Muito bacana isso. Até a pergunta foi mesmo porque a gente imagina, né, porque as dificuldades realmente acontecem, acho que até na área dos pets pequenos, né, mas dos grandes a gente E já vem, essa história ela já vem também, né? Ah, você vai para grandes, mas você não tem medo do peão, você não tem medo da Sim. fazenda, é um animal muito grande, não sei, você é mulher, né? Só vai ter muito homem na fazenda. Relaciona força Então, com fragilidade, sim, né? já vem lá atrás. Então, meus parabéns de pé, porque assim, graças a Deus as mulheres estão quebrando barreiras, né? Em todas as áreas, em todas as profissões, e não quer mais ficar dentro de casa, cuidando de filho, ela quer O seu lugar, o seu lugar, exatamente. Ela quer ir, ela quer voar, Sim. né? E você tá aqui pra mostrar que não tem limites, que pode falar o que for, Que a gente vai conseguir. que vai conseguir, sim. Às vezes não daquele jeito, mas em outro local, né? Porque a Em mulher outra tem hora. isso, né? A Exato. mulher, ela não vai só de um jeito, Não. ela tem um leque. Várias Ela facetas, consegue, né? ela consegue ir de vários Exato. sentidos. E né? a gente se transforma, né? A gente se molda de acordo com o ambiente que a gente tá, do local que a gente precisa, da forma que a gente precisa conversar. Então a gente vai se habituando, se moldando de acordo com as necessidades. Professora, e me tira mais uma dúvida. Nessa clínica de grandes, que você falou de cólicas. E o que mais que surge, assim, com mais frequência? De rotina. Ou equinos ou bovinos. Até isso tem uma outra pergunta ainda tipo, por exemplo, os ovinos, eles são grandes ou eles são pequenos? Ou eles são intermediários? São pequenos ruminantes, mas colocamos ele dentro do grande porte. Então são Certo. pequenos ruminantes que nós colocamos no atendimento e englobamos aí para grandes animais. Mas os maiores atendimentos são em equinos. Depende da região que você tá. Normalmente sim, né? Então aqui na nossa região a gente tem uma demanda grande de equinos, certo? Então pensando aí no equino, o que seria muito comum de rotina?
muita síndrome cólica, muita ferida, né? Cavalo se enrosca em cerca, muito fácil. Então, muita ferida, laceração de tendão, afecções relacionadas ao sistema locomotor, problema de casco também, às vezes pisa num prego, parafuso. Esses são os mais comuns. E aí, pensando em ruminantes, depende. Depende se a gente está falando de gado de leite, se a gente está falando de gado de corte. Então, gado de leite, se você for pensar numa propriedade de leite, a gente vai ter mais aí nessas vacas pensando em doenças no pós-parto. Então, vacas com cetose, vacas com hipocalcemia, deslocamento de abomaso, retenção de placenta, metrite, né? Já gado de corte, a gente fala que a gente tem uma menor clínica, porque são animais de produção. Então, é difícil você ser chamado para a clínica médica ou clínica cirúrgica de gado de corte. Não é que não existam, mas muitas vezes eles não são atendidos porque são animais de produção, então vão para o abate, né? Isso é o mais comum. Mas também problemas de casco, problemas de sistema digestório, então problemas nos pré-estômagos, indigestão simples, retículo peritonite traumática. E se falar em pet, cavalo, eu acredito que tenha gente que tenha eles como pet, né? Sim, e são grandes. Uhum. E a gente sempre tem aquela imagem de pet é o cachorrinho, pet é o gatinho, né? Mas tem os pets grandes, Sim. cavalos. E você tem mais alguns exemplos? O que Tem eu gosto... ovinos, não? Será? O pessoal, aqui na nossa região não tanto, mas em São Paulo é muito comum mini vaca, mini touro, mini pig. Na Expoingá tem. Mas eles tratam os como minis. animais de estimação. Então, muito porco, mini pig, muito andando na coleira. E aí é tudo atendimento de grandes animais também. Lá no hospital da USP, eles iam todos para ruminantes, os porquinhos. Então, eu falo muito para os alunos que hoje cavalo é um pet grande, né? Não sei se seria o melhor termo, um termo adequado, um pet Seria grande. porque o contato é muito grande. Exato, porque diferente de um gado de corte, que é um animal de produção, um cavalo, ele já tem uma assistência desse dono, né? Então, esse dono se preocupa, principalmente se é um cavalo de prova. Então, esse dono, ele é apaixonado por aquele cavalo. O cavalo tá doente, às vezes ele não tem dinheiro, ele não tem condições, mas ele vai fazer o que ele puder para dar o melhor tratamento para aquele cavalo. Então, vai levar para cirurgia se for necessário, vai fazer o que for para aquele cavalo ficar bem. Eu falo, eu tenho uma experiência, né? Quando eu fazia faculdade, acho que no meu terceiro ano, chegou uma égua com a proprietária, ela estava no 5º ano. Que coisa mais linda. Ela tá a égua doente e a proprietária, antes de entrar no centro cirúrgico, ela abaixou a cabeça da égua, colocou a cabeça na cabeça dela, fizeram uma reza. A gente que era aluno, assim, ó, chorava. E a égua olhava no olho dela, assim, sabe? E ela chorando. E é incrível a bem, conexão. Né? Vai lá, seja forte. A conexão parece um humano, mas em corpo de um cavalo, assim, sabe? Ou a gente, não sei explicar, são almas e conectam. Quando a gente fala de cavalo. Eu já vi uma família inteira se mobilizando para o cavalo entrar em cirurgia de síndrome cólica. Então todo mundo foi lá, todo mundo deu um beijo nesse cavalo, sabe? Todo mundo ali unido. Era uma família que tinha um histórico de um acidente de carro recente, então tinha aí falecimentos envolvidos. E eles estavam, assim, muito apreensivos porque eles não queriam perder também o cavalo. Então, muito bonito, sabe? Essa conexão, essa entrega. Eles são muito... Eu falo que o dono e o cavalo, eles são muito amigos. Eles são muito próximos. Existe aí uma troca de olhares, igual você falou. É a coisa mais linda. E às vezes você tem um cavalo que não se dá com você. Eles têm uma personalidade muito bonita, assim, muito... Eu falo que cavalo parece muito gato. Então ele olha assim, não gostei de você. Ou eu te amo. E aí vai embora, sabe? Então existe uma conexão. Tem diferença de raças? Sim. As cavalos, comportamentos, né? também? Sim, muito. É? Por exemplo, crioulos são totalmente mais agitados, né? Agora, um quarto de milha é mais manso, mais tranquilo. Ele pode ser mais explosivo na pista, mas mais dócil, né? Um crioulo, a gente já fala, parece um tigre. Ele é bem mais selvagem, mais explosivo, mais... É aquele difícil de domar. Mas ele não é pra prova, então. Ele no Rio Grande do Sul, são aqueles cavalos menorzinhos, prova do freio de ouro, né? Prova do laço. Então, é muito no Rio Grande do Sul, mas eles são bem bravos, sim. Mais ríspidos, sabe? Uma vez eu ouvi, professor, que bom, não sei se a pessoa falou pra mim só por falar, né? Mas
que os cavalos, eles são mais, não digo fáceis, mas são mais tranquilos para domar do que um pônei, por exemplo. Tem relação? Ou será que muda de raça? Ou muda... Eu acho que muda quem doma. Ah, É o domador. O Eu negócio. acho. Porque assim, no passado a gente tinha muita questão da força, Porque da domador brutalidade. é o adestrador, né? É. E no passado a gente tinha muita força, rispidez, do tipo, eu mando, você obedece. E hoje não é mais assim, né? Então hoje a gente já vê uma doma muito mais racional, mais amiga, muito mais integrativa, respeitando o animal, sem fazer loucuras com o animal, porque ninguém precisa disso, né? Ninguém precisa passar por maus tratos para te obedecer. Na verdade, ele vai te obedecer porque ele gosta de você, porque ele te respeita, porque ele aprendeu um comando, né? E no passado a gente tinha muito isso. Então eu acho que talvez o pônei era mais do tipo, não quero isso, né? Reivindicava O mais. pônei, ele passa É. debaixo da sua perna. É. Não, brincadeira, né? Porque é um pouco maior. Mas, o cavalo não tem como, né? Mas eu lembro que na nossa época de estágio, pra chegar perto de um cavalo, tem todo um circo, né? Tem Sim. toda uma técnica de colocar a mão. Sim. Oi, não sei o quê. Vai avisando, Vai avisando, né? Vai vem passando a vem mão. passando a mão, vem batendo. Porque tem E aluno, pra, às vezes, a medir temperatura. Meu Deus. De cavalo? Dava medo. Ergue a cauda, né? Pra introduzir. temperatura. No esfíncter anal também. Então a Aí gente introduz. ergue a cauda, coloca, né? E você tem que estar conversando, né? Falar que tá tudo Porque bem. você tá ali na garupa, né? Não Pra ele dizem te que dar um eles coice. te dão coisa? Então, Ah, mas cavalo. ele tem que confiar em você. Mas esse negócio de dar um coice porque você tá ali na temperatura depende muito do comportamento animal. A grande maioria aceita bem. Só que o que eu vejo, às vezes é um aluno que não tem contato, né? Às vezes chega meio, né, meio estrampelhado, gritando, e já levanta a cauda com tudo. Lógico que o animal não vai gostar, né? Já mete um coice. Então Ele tem não todo um jeito pra você, de fato, chegar. Você não chega atacando a mão, por exemplo. Tem que ir inspecionar escroto, pene. Você não chega colocando a mão lá no escroto de uma vez, né? Você vai passando a mão, É igual vai uma avisando. ferida, né? Vem lá, a ferida é lá embaixo, vem lá Lá de cima. vem passando a mão até chegar na ferida. Normalmente eles dão a pata, você consegue explorar bem. Lógico que tem animal que não, porque tá com dor. Mas é uma questão de manejo. Exemplo, já peguei um monte de animal que era de rodeio, que era ríspido, não queria dar a mão, tinha se machucado. No primeiro dia, a gente precisa sedar, anti-inflamatório. No terceiro dia, se você tiver só você e o animal, você já consegue fazer o curativo. Ele já entendeu que aquilo ali é uma troca. Você está ajudando, em compensação, ele não vai te meter um coice, entendeu? Ó, tô cuidando da sua ferida. Então, o fato de você conversar com o animal, vir falando todo dia, explicando o que você está fazendo, é um animal, gente, ele entende, né? Não pode entender tudo que você está falando, obviamente, mas ele sente o que você está Eles são fazendo. muito inteligentes, né? Ele sente essa troca. Por exemplo, a gente tinha uma época da faculdade, ela se enroscou no arame e ela metia coisa em todo mundo, ela não queria saber do curativo. E aí eu falei, não, sai todo mundo, vamos lá devagar. E porque quanto mais gente tem, pior o animal se sente, né? Mais acuado, tipo, eu sou um palhaço, né? O que tá acontecendo? Tá todo mundo ao meu redor. Então vamos lá, devagar. Depois de um tempo, só eu fazia o curativo dela. Ela ficava dentro do tronco, quietinha, a gente fazia. Chegasse a aluna, não conseguia usar ela em aula. Ela ficava brava, ela não queria o circo, né? Ela não queria ninguém perto. Então é questão de conversa, ganhar a confiança do animal. Só que tem animal que não vai também, gente. Eles têm uma personalidade, né? Que não gosta de você. Então você vai dar trabalho. Por mais que você converse tudo, aí a gente vai ter que partir para outras coisas, né? Vamos sedar, vamos conter. E aí a gente vai nesse formato. Entendi. E como que é a alimentação de um cavalo? É verdade que eles têm que comer abaixado ou eles têm que comer em pezinho? Assim? Fisiologicamente, Como que eles trabalha? pastam, né? Então o certo é a gente fornecer o feno mais baixo. Porque tem baias, né? Que o você feno é no coloca- alto. Exatamente. E aí, o que a gente tem? Primeiro que estabular um cavalo já não é fisiológico para eles, né? Eles são animais de pasto. Tudo bem a gente estabular, são animais atletas, né? Precisam comer concentrado, tudo bem. Mas a gente tem que manter algumas coisas para evitar outros problemas. Então, o fato dele comer para baixo facilita e evita com que ele tenha problemas respiratórios. Porque um cavalo, ele tem que comer volumoso. E aí você já está dando um volumoso seco, que é o feno. Aí você pega o feno que tem pó e ergue. Aí esse cavalo pode desenvolver uma alergia, né? Então a gente chama aí da RAL ou da IAD, que seria uma bronquite. Ele é alérgico. Quando quase cai na narina. É igual a Ele nossa aspira rinite. o- É. Então ele começa a ficar cheio de pó. Aí além do pó do feno, a gente tem o pó do cepilho.
Imagina quando troca aquela cama que levanta aquele pozão de cepilho. Aí imagina ainda um galpão mais baixo, que tem um pé direito baixo, e que não troca essa cama com frequência. Você entra na baia, tá cheirando urina, arde já o nariz. Pó de cepilho, pó do feno, é um animal que vai desenvolver, né? Uma alergia em menor ou maior grau. Isso é fato. Então aqui a gente sempre recomenda fornecer o feno mais baixo, se possível molhado, né? Então molhar esse feno para não ter tanto pó, deixar ele aí de molho um pouquinho antes, passar uma mangueira para assentar o pó. Isso são manejos aí pra gente evitar problemas no futuro, é preventivo. Que legal. Dica de ouro. Dica de ouro. Professora, e quantos anos vive mais ou menos um cavalo? Bom, numa média a gente vai ter uns 25, 30 anos. Tem cavalos que vão mais, né? Mas 25 a 30 anos é uma média considerável boa aí pra eles E viverem. existem doenças assim de senil, igual Sim. tipo a gente, que quando fica velho vai começando a aparecer algumas doenças? Sim, eles podem ficar mais debilitados, principalmente sistema locomotor. Existem algumas neoplasias, né? Então, linfoma do trato gastrointestinal pode aparecer, linfoma digestivo. Nós podemos ter problemas de olhos, né? Então, catarata, animais com dificuldade de visão. Existem algumas doenças associadas à senilidade. E nós falamos aqui sobre o contato, né, do humano com o cavalo. E existe zoonoses que o cavalo pode passar para o humano? Sim, temos mormo. O que é isso? Mormo, ela é uma doença que dá secreção nasal purulenta, certo? Aí ela faz umas lesões dentro da narina, isso passa, zoonose. Além do mormo, a gente tem a raiva, né? Então, a raiva nos herbívoros, apesar de não ser aí tão comum nos equinos, a gente pode ter. Ela é muito mais comum a raiva nos bovinos, né? O que mais? Deixa eu pensar. E existe a vacina. Existe vacina para raiva, mas ela não é obrigatória. Isso é importante de se falar. Então, a vacina, ela não é obrigatória. E aí, muitos me chegam, né? Muitos alunos ainda que têm cavalo falam assim, mas tem vacina para cavalo? Então, tipo, não é uma coisa tão E comum. deveria ser obrigatório. Exato. Não deveria ser obrigatório, mas é o básico, né? Principalmente Não pensando precisa ser obrigatório pra gente tétano. fazer também, né? É. É só a consciência, né? Sim, mas, por exemplo, umas doenças bobas que a gente pode evitar é tétano. Tétano, cada 10 cavalos com tétano, 8 morrem. Né? É uma taxa de mortalidade alta. E a vacina não é cara, ela é relativamente barata. Então, são coisas bobas, assim, que a gente poderia fazer de forma preventiva para evitar. E o tétano é muito simples de pegar. Cavalo com tétano, equino desenvolve muito Então, fácil. tem que ter a vacina. Exemplo, já atendi um médico que tinha um garanhãozinho crioulo que pegou tétano. Ele falou, mas eu nem sabia que cavalo vacinava para tétano. E assim, é um médico, é uma pessoa que tem, né, uma consciência, é uma pessoa estudada. Então, é uma coisa pouco divulgada mesmo. Professora, então, assim, é isso que eu ia falar. É uma coisa, então, que, na verdade, um pouco é falta de conhecimento das pessoas. Sim, falta, né, essa campanha mesmo, falar. Em bovinos, eu vejo que a vacinação já é muito mais corriqueira, porque é um animal de produção, não pode ficar doente, não pode abortar, né? Então, a gente já vê essa vacina muito de forma mais intensa. E só fazendo um link, gente, da raiva, a vacinação ela não é obrigatória, mas se você tiver um caso positivo num raio próximo, aí ela é obrigatória. E aí quem pede para fazer essa vacinação é o serviço da ADAPAR, né? O serviço de inspeção aí de vigilância do estado do Paraná. E se meu cavalo tiver com raiva, quais seriam os sintomas, assim, iniciais? Assim? Sinal neurológico, basicamente. Todo cavalo ou todo grande animal, né, de grande porte com sinal neurológico, a primeira suspeita sempre vai ser a raiva. Porque, infelizmente, é corriqueiro para nós, nos herbívoros, apesar de cão e gato não ser, né? Então, sinal neurológico. Às vezes, nistagmo, convulsões, rotação de cabeça, o ficar deitado, né, em decúbito lateral, incoordenação motora, paresia, tudo isso remete a gente a pensar em raiva, flacidez de língua, déficits no nervo facial. Então, tanto no bovino quanto no equino, a gente acaba suspeitando de raiva no primeiro momento.
Ah, passou de 10 dias, né? Não é raiva, é outra coisa, então vamos investigar. Lógico que, paralelo a isso, a gente já está fazendo vários tratamentos. Porque se fosse raiva, em 10 dias ele evolui entra pro óbito. entra- Então, a raiva começou sinal clínico até 10 dias, morre, né? Existe aí esse e dentro período. por exemplo, se a gente tem um animal que tem raiva, você falou, e os animais que estão junto dele, ou que, digamos, não sei se fala, mora Corre junto, risco? ou Não. que- Porque o animal, para ele ter a doença, para ele te contaminar, ele precisaria, no sinal neurológico, ter a questão da mordida, né? Porque daí tá na saliva. Aqui a gente não tem esse risco, porque cão e gato mordem, atacam, né? Aqui a gente não tem esse problema. Então a gente tem mais o problema do que o morcego que transmite, porque o morcego mordeu aquele animal. Ele está contaminado e esse morcego está na redondeza. Muito provavelmente ele passe para outro animal. Então, os surtos acontecem não por conta do animal doente passando para outro, mas por conta do morcego. Qual que é o problema do veterinário envolvido com esse animal? É esse animal que vem a óbito, a gente vai fazer a necrópsia para colher material. E aí você abre o sistema nervoso central ou colhe líquor, né, também. E aí você tá totalmente em contato com o sistema nervoso central. Aí você corre risco de manipular o sistema nervoso central, às vezes cortar os dedos, né? Algum acidente ali com a faca. E aí você corre risco, por isso que a gente precisa ter sorologia em dia, né? Vacinação já feita e sorologia anual. Mas a vacina de raiva pro humano? Pro veterinário? pro veterinário. Então, os profissionais, talvez não em pequenos não seja tão forte comum, isso, né? Tem que ter também, a gente tem essa recomendação, né? Quem tá ali na veterinária precisa ter as 3 doses e fazer sorologia anual. Mas quem tá em grandes, trabalha com essa parte do sistema nervoso central e faz necrópsia, colhe líquor, precisa ter sorologia anual em dia pra gente ter certeza. Imagina, porque é tá muito tudo fácil certo. você se contaminar. Você vai coletar um E já passei sangue uns perrengues e de aí. repente você Espeta, né? é muito fácil. Colhe o você- líquor e o líquor tá com a pica aumentada, voa no olho. Nossa, gente, que Ou você perigo. fez uma necrópsia e o amigo sem querer deu uma passadinha ali na faca no seu dedo. Acontece, gente, são acidentes da profissão. Sim, porque é muito fácil. E aí, existem riscos, de fato. Então, lá na UEL a gente tinha uma linha de pesquisa da neurologia grande. A gente teve um projeto aí por muitos anos que eu tive o prazer de acompanhar. E existe, né? O Gustavo, que tocava o projeto, passou algumas situações de risco, de medo, mas sempre com a astrologia em dia. Mas você para pra pensar. Pô, tenho uma filha pra criar, fui exposto. E se eu desenvolver, não tem tratamento, gente? Tudo bem, tem 3 casos no mundo inteiro que viveram, mas então mas como? e aí? Que qualidade de vida que essas pessoas têm? Não, Deus me livre. Então, Se assim... posso evitar. Exato. Então, a gente sempre trabalha com bastante cautela. E por que eu falo bastante, né, da raiva? Porque a cada 10 bovinos com sinal neurológico, 3 aproximadamente são confirmados para raiva no Paraná. É alto, né? E mudando de doença, o que a professora me diz sobre a vaca louca? A doença da vaca louca tá em alta, né? Porque a gente teve esse caso agora. Tô doidinha pra saber agora. Atípico. Então, a gente teve esse caso atípico, ele acontece esporadicamente aí no Brasil, se eu não me engano, acho que é o 4º, desde 2012 que a gente tem inscrito. Não é alguma coisa que comprometa, na verdade, acaba sendo benéfico a gente identificar essa forma atípica, porque isso quer dizer que a gente tem uma vigilância efetiva, né? Então, foi identificado, foi mandado para análise e não é a forma clássica da doença. Então, não foi um bovino que comeu uma comida de origem animal, um farelo de osso, um farelo de carne, né? Não tem esse problema. Então, não é um problema alimentar. É um animal idoso que vivia a pasto, não comia concentrado. Por isso que desde o começo todo mundo falou, provavelmente seja forma típica, não precisa desesperar. A gente vai suspender a exportação temporariamente porque é o protocolo, até que a gente tenha o resultado certinho. Mas muito provável, né? Ninguém desespera, tá tudo sob controle. Então, achar essa forma típica acaba sendo um elogio para nossa vigilância. Porque está Tá em constante ativo. movimento. Exato, foi tentando identificado, né? Foi notificado, coisa mais linda isso. Em 2012, a gente teve uma no norte do Paraná. E também era forma típica. Então, a gente tem, né, vira e mexe esses casos esporádicos. Sempre é importante lembrar que são animais velhos, que não se sabe o motivo, disparou ali
dentro desse encéfalo a produção de proteína priônica que começa a destruir esse encéfalo. Mas não é por consumo, por exemplo, de cama de frango, farelo de ossos, farinha de carne. E um dos sinais, dos sintomas, Sinais neurológicos também. inespecíficos parecidos com o da raiva. Nossa. Todo animal que morre com sinal neurológico acima de 2 anos, bovinos, a gente manda, além de mandar para a raiva, a gente manda a fração do óbex para fazer exame da encefalopatia espongiforme bovina. Então, acima de 24 meses, os animais todos que tiveram sinal neurológico deveriam ir para exame de encefalopatia espongiforme. Por isso que funciona muito bem, né, a nível nacional, por isso que a gente tem esse controle. É bonito. É Sim. bonito ver essa vigilância. Aí volta no... Nós chamamos também o Rodrigo Paulozzi, né? Uhum. E ele fala, né, que a medicina veterinária, ela cuida do universo. E olha aí, né? Comprovando, a professora está Sim. comprovando. A gente cuida muito do humano, né? A gente tá ali auxiliando na saúde de nós mesmos. Tô evitando zoonoses, né? Evitando a propagação de doenças. A veterinária não é só pequenos e grandes, né? Ela é muito mais. E eu falo que o aluno, muitas vezes, ele chega sem saber dessa importância do médico veterinário. E essa é a importância da gente mostrar as áreas de inspeção, vigilância, zoonoses, tudo trabalho do veterinário. O veterinário cuida da saúde dos humanos também. Uma outra dúvida que eu tenho, né? Quem tá assistindo um podcast e tem cavalos e quer andar com o cavalo, levar ele para outra cidade. Nós estamos entrando agora, né, em maio, na Expo Engar, teve Colorado, né? Então, a gente tá entrando em época festivais aí De transporte. de transporte de grandes animais, de cavalo, né? O que eu preciso para conseguir transportar meu cavalo? Você precisa ter um exame de anemia e mormo, anemia infecciosa equina e mormo, negativos. A anemia já é a cada 6 meses, né? Antigamente era a cada 2 meses que precisavam fazer, então hoje você já tem uma validade de 6 meses do exame. E você precisa que esse animal esteja com as vacinas em dia, principalmente de influenza. Um atestado do médico veterinário falando que tá tudo certo e a emissão desse GTA, que é a guia de trânsito do animal. Então, vacinas em dias, exames negativos, pronto para passear. Cavalos de prova normalmente fazem com frequência, né? Então já tem esquema vacinal certinho, já tem os exames certinho, porque a vira e mexe está numa prova, está competindo, para eles é tranquilo. Seria mais o trabalho da retirada do GTA, que daí é o online, o veterinário que faz a emissão do GTA. Saída da onde, vai para onde, vai quando e vai por quê, né? E aí seria basicamente isso. E, professora, nessa área de grandes, assim, a gente falou um pouquinho de doenças, né, plantas equinos, e os gados de corte, tipo, as matrizes deles, como que, assim, existe, claro, acho que provavelmente doenças que também podem acontecer, né? Você tem um exemplo, assim, de uma doença, já aconteceu alguma que você já, né, teve contato? Você diz mais de matrizes que vão ficar nessa problemática. Porque normalmente essas matrizes, elas têm um valor muito alto, né? E assim, como que é esse tratamento, né? Os donos desses animais, normalmente eles investem muito, né? Nesses animais. Sim. E aí entra muito a questão de quantos anos essa matriz tem, quantas crias ela já me deu. Se for uma matriz mais velha, te digo que não vai ter muito tratamento. Às vezes, para ele é mais fácil descartar esse animal. Agora, o que a gente pode ter, né, pensando Mas o que nessas é vacas? velho, professora? Quantos anos, mais ou menos? Depende também do proprietário. Para mim, uma vaca que já teve 8 crias, tá ótimo, né? Tá bom, cumpriu seu papel. 8 crias, ela já tem aí pelo menos uns 13, 15 anos. Tá bem. Dá para viver mais? Lógico que dá. Mas depende do que ela está doente. Por exemplo, problemas de sistema digestório, muitos a gente consegue resolver na clínica médica. Outros, a gente não consegue tanto. O que a gente pode ter que a gente talvez não consiga resolver? Indigestão vagal, causada por uma leucose enzótica bovina, que é viral. E a leucose, ela acaba gerando granulomas nos linfonodos. Então, neoplasias nos linfonodos. E essas neoplasias, elas acabam comprimindo o nervo vago. E aí a gente tem um animal que, por mais que ele tenha apetite, que ele coma,
essa comida não progride, porque o nervo vago está lesado. Então, não tem o peristaltismo, né? Falando a grosso modo. Então, não continua. Esse animal não ganha peso, começa a ter emagrecimento progressivo. Essa é uma doença que a gente não teria tratamento, mesmo que o proprietário quisesse, né? Então, essa seria uma, pensando num animal mais velho. Talvez reticuloperitonite traumática, que é um animal que comeu um corpo estranho metálico, se alojou no retículo, né? Comprimiu e perfurou, forma um abscesso ali. Tem cirurgia, dá pra gente retirar, mas se for muito crônico, esse animal também já não tem um bom prognóstico de vida. E aí a gente pode ter problemas associados principalmente a pós-parto. Então, retenção de placenta com metrite, né? Isso não é interessante ter outra gestação, porque provavelmente vai acontecer de novo. Depende. Como que foi nessa metrite? Como que foi essa retenção de placenta? Às vezes ela já é recorrente. Teve no parto passado, teve nessa de novo. Então, talvez agora, se ela tiver uma terceira cria, muito provavelmente ela tenha também. Então, isso pode predispor um aumento de retenção de placenta no futuro. Entendi. E matrizes de leite? Gado de leite? Gado de leite. Aí eu Quanto falo tempo? que é quando a gente tem a clínica médica e cirúrgica, né? Porque daí ela é a minha rainha, né? Porque ela tá produzindo leite, né? E a intenção é manter esse animal de fato no plantel. E aí a gente tem muito mais clínica. E aqui a gente tem tantos problemas relacionados ao puerpério, logo após o parto, retenção de placenta, metrite, mas muitos desequilíbrios também metabólicos. Cetose, que é a hipoglicemia do pós-parto, hipocalcemia, a gente tem bastante, né, nas vacas produtoras de leite. Uma dúvida comum, quer dizer, não sei se é comum do pessoal. Pra minha matriz, né, pra minha vaquinha de leite ter leite, toda vez ela tem que ter neném pra ela poder ter leite? Aí, Anitta, vou mandar essa mensagem pra Anitta. Fisiologicamente falando, sim, né? Então ela pariu, aí ela vai ter uma curva de lactação. Só que você consegue estimular uma curva de lactação sem ter filhote. Com hormônios que a gente pode aplicar para fazer essa curva de lactação. Algumas vacas às vezes compensam, né, pensando que não podem emprenhar, ou às vezes já estão velhas ou precisam ter essa lactação, e é feito, mas é um protocolo que existe um custo. Então esse animal tem que produzir bem a fim de compensar o gasto envolvido, né? Entendi. Mas então não é muito viável isso. Aqui na nossa região eu não conheço muito quem faça. Na bacia de leite ali da região de Castro, Carambeí, na época tinha gente que fazia, né? Pensando em alguma situação específica. Mas o mais comum é a gente ter uma vaca gestante com a curva de lactação depois, durando em torno de 300 dias. 300 dias. Nossa. E você tira quanto tempo o bezerrinho? O bezerro, pensando numa propriedade de leite, pensando em produção. o ideal é que a gente faça o quê? Esse bezerro nasça, ele mame o colostro e a gente já separe o quanto antes, né? Então esse bezerro vai para casinha, vai receber leite na mamadeira e essa vaca vai para ordenha. Porque se a gente manter esse bezerro ao pé, a gente acaba diminuindo. Ai, desculpa, gente. A gente acaba diminuindo a ocitocina, acaba criando vínculo e diminui a produção de leite dessa vaca. Então ela não aceita muito bem a ordenha. E depois ela só passa a ser ordenhada com o bezerro ao pé. E aí você acaba perdendo bastante leite. Isso não é interessante. O interessante é que a gente tem essa separação. Passou aí 12 horas, 6 horas, mamou colostro o suficiente, vai para casinha, a vaca vai pro galpão da leiteria e vai ser ordenhada. 300 dias. Normalmente 2 vezes ao dia, dependendo da propriedade. Se produz muito, pode ser 3 ordenhas ao dia. Mas ela é muito bem tratada. Muito bem tratada. A grande maioria é E o muito bebê bem tratada. também. Sim. E se nasce um macho, Normalmente ele vai ser descarte, né? A propriedade não tem interesse em ficar com ele. Hoje está muito na moda a gente vender esses bezerros de leite para engorda e abate. Antigamente esses bezerros eram doados, né? Então a propriedade colocava ali uma bandeira branca na frente, ó, isso significa que tem bezerro. Você passava com o caminhão, buscava o bezerro e levava para onde você queria, não tinha custo. Hoje o pessoal já viu que é dinheiro, né? Um animal de boa genética. Então o pessoal engorda, apesar de ser um gado de leite, engorda e manda pro abate, faz dinheiro com isso. Outros acabam virando reprodutores, né, para propriedades menores, mas o mais comum é que agora eles engordem e mandem pro abate, porque é um animal de menor custo, né, aquisição, e
você tem aí uma rentabilidade em cima. Professora, nos pequenos animais, em cães e gatos, não é viável a reprodução entre parentes, né? Entre pai e mãe. Como que isso funciona Para nós também não. A gente aumenta muito problemas, né? Doenças congênitas. Exemplo, hoje no núcleo a gente tem 3 bodes. Então, os bodes, eles não cruzam com as filhas, jamais, nem com as netas. O ideal é que eles cruzem somente com as fêmeas que eles não têm consanguinidade. Por isso que existe essa rotação, certo? Mesma coisa com os bovinos, com os equinos, a consanguinidade aumenta muito a chance de doença, não é interessante. Olha, se eu ficar aqui, eu vou te sugar tanto, eu tenho tanta pergunta tão legal. gostoso. Então, são várias informações diferentes, né? Sim, assim, é muito bacana. né? Agora há pouco você falou de separar o filhote da vaca, né? O bezerro, filhote. Tô falando filhote, eu não sei se é filhote. É um filhote, faz tá Mas é o certo. bezerro da vaca. Daí você falou, daí coloca ele pra mamar na mamadeira. Mas essa Isso. mamadeira é o quê? Leite da vaca dele? Da mãe Pode dele? ser as duas opções. Ou leite da vaca, não da mãe dele especificamente, mas do refrigerador, né? Do tanque de leite leite. de vaca, normal. Daquele das vacas. Ou pode ser sucedâneo, que é um leite em pó que você dissolve em água e você Uma compra. fórmula aqui né, de criança. Seria uma fórmula. E aí existem sucedâneos de boa qualidade, sucedâneos de baixa qualidade, e aí depende da propriedade. A grande maioria aqui na região fornece ainda leite, mas o que eu vejo muito de erro? O pessoal pegar leite de mastite para dar para os bezerros. É uma zica, gente. Por quê? Você está aumentando a chance da sua bezerra, que é o futuro da sua propriedade, de ter mastite, né? Então não é ideal. Leite de descarte, descarte. Não é porque é de descarte você vai dar para o bezerro. O bezerro é o futuro da sua propriedade, ele é a reposição do seu plantel. Então a gente tem que cuidar desse bezerrinho, né? A gente tem que cuidar da saúde para que ela seja uma vaca muito boa. Você fala que pode ter uma mastite futuramente porque o sistema imunológico pode pegar aquelas bactérias. Aumenta muito a chance, os animais que recebem leite de descarte de mastite têm maior chance de desenvolver mastite. Uma propensão absurda mesmo. Jamais passaria pela minha cabeça dar um leite de descarte. Pois então. Mas é uma descarte que significa Quando que não você serve entra na pra ninguém, né? produção, você quer maximizar ali o ganho. E aí você fala, bom, tô perdendo leite, será que perder leite é uma opção? Bom, doutora, eu acho que a gente... Nossa, se a gente continuar aqui, a gente fica o dia inteiro perguntando um monte de coisa, né, Adri? Sim, nossa, que os seus alunos te aproveitem, porque se eu fosse sua aluna, eu falo Obrigada. que eu deveria ter aproveitado tanto na minha faculdade, na minha formação, que a gente tem tanto para aprender e a gente vai descobrir isso só lá na frente. Mas, Dri, você viu, a medicina veterinária trabalha com tanta coisa que não tem como também, né? A gente acaba tendo que ir mas atrás Que a de gente você. sempre fica com esse sentimento, né? Sim, mas eu acho que se de o conhecer aluno... mais, né? Se o aluno sentar para conversar com o professor, e é óbvio, se o professor ter essa disponibilidade, né, de poder sentar e falar a vivência dele, gostoso, né? gente, é muito legal. Aí todo aluno vai querer ir pra área daquele Ai, professor. desculpa falar, vai ter que sentar e conversar com o cara. Não, mas né? Porque assim, é apaixonante, né? É apaixonante. A medicina veterinária, ela trabalha com, assim, tem um leque muito grande. Né? Que nem a gente estava falando, doenças, né? A saúde, em geral, a saúde tanto dos animais quanto a saúde humana, né? A indústria, né? Hoje em dia o Brasil, quanto tem agropecuária? Agropecuária É uma gigantesca, né? Exato. Então, assim, tem um mercado assim, enorme, né? Para todos os estudantes de medicina veterinária. Sim. E de todos os jeitos, né? Pequenos, grandes, a gente falando dos grandes, eu até tinha dúvida será que ovino é pequeno ou é grande? E não lembrava desses mini pigs, porque esses mini pigs tem bastante agora, né? Sim. O pessoal tá na moda, tendo, pra ficar dentro de casa, gente. Mas são bonitinhos, sabe? São bonitinhos. Menorzinhos, né? Mas eles são de roupinha, coisa mais lindinha, de Então. coleira. Muito É bonitinho. muito lindo. Até os pôneis, né? A gente olha e fala assim, aquele cavalo pequenininho, né? É muito fofo, né? Mas legal, professora, doutora. Olha, a gente agradece muito
a sua participação aqui com a gente. Foi Muito lindo. Assim, o Mais Pets Podcast tem o objetivo de trazer informações de pets. E por mais que a gente falou de grandes, a gente falou de pets também, Sim. né? Porque tem os pets que são grandes. Muita informação que eu não sabia, muita coisa legal. Eu tenho certeza que o nosso público vai assistir, vai amar, porque são informações, né, que a gente leva pra nossa vida, Sim. né? Nós vamos no mercado e o que a gente enxerga lá é tudo pronto já. E as pessoas têm que saber que atrás existe a medicina veterinária fiscalizando tudo, né? Pra chegar em casa com tudo segurança, bom, saber né? com segurança, saber o que você vai poder comer. E Foi fiscalizado. Foi fiscalizado, então isso E é que o muito... leite não vem da caixinha, né? É. Que a minha irmã pequenininha falava assim, mas o leite vem da caixinha, né? Não, O leite vem da vaca. Mas é isso aí. Você quer deixar algum arroba, algum contato? Porque as dúvidas vão surgir no nosso canal. O pessoal vai começar a escrever aí nos comentários. Vou né? deixar Mas o meu deixa um- Instagram, então, que é @JulianaMacetelCurte. Quem quiser, siga lá. Não trago muito conteúdo profissional lá, gente. Aí acaba sendo mais a vida pessoal, aulas práticas, né? A minha vida mesmo. Mas o que te aparecer de dúvidas, perguntas, questionamentos, estou à disposição para tirar, com certeza. Aí o pessoal aproveita. Anota aí e passa as perguntas. Doutora Juliana, eu queria saber um pouquinho da sua vida pessoal. Eu queria saber se você tem filhos, né? Você já falou que você é casada com o Dr. Murilo, que é um ortopedista que estava aqui conosco há uns podcasts atrás, né? Falando da ortopedia. E ele falou, né? Sim. Vocês têm uma menininha. Temos uma menininha, a Lívia, de 2 anos e 7 meses, uma figura, a coisa mais linda do mundo. Sou casada com o Murilo, esse ano tô fazendo 7 anos. 7 anos, tô ficando velho. E aí veio a Lívia pra completar essa família aí de veterinários do Invest, né? Que meus alunos adoram tirar sarro, que o Murilo trabalha com pequenos e eu trabalho com grandes. Chega a ser engraçado. Talvez, chega a ser engraçado, né? Foi um pouco fora do padrão. Mas aí veio a Livinha pra completar. Espoleta. E ela fala alguma coisa sobre animais? Ela gosta de animais? A gente tem o fubá e a farofa, a nossa dupla de nome. Falou. E ela é apaixonada nos nossos cachorros, mas ela é mais ainda fissurada nos gatos da minha sogra. Ela é muito gateira. E eu sou muito alérgica a gato. Então Eita. eu amo gato. Meu sonho era ter uma gata tricolor bem chata, sabe? Aquela bem, tipo, só me amasse, que fugia de todo mundo. Mas não posso, sou muito alérgica. E a Lívia é totalmente gateira. E ela vai e abraça o Chico, e dá beijo no Chico, e vira o Chico de barriga pra cima, e faz carinho. E ela às vezes fala pra Farofa, sai Farofinha, esse é da Lívia. Então ela ama os bichinhos também. Que orgulho, porque além de ser médica veterinária de grandes animais, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil mesmo, né? Todos os veterinários sabem disso, né? E é mãe, esposa, né? Dona de casa, professora. É difícil, gente. É equilibrar os pratinhos. difícil, mas assim, que orgulho. Às vezes a gente É uma não dá inspiração conta. para muitas mulheres, tá? Que tem medo, né? Não, as Medo coisas são possíveis, de né? tentar sair um pouco fora da caixa, fora da Aham. curva. Será que eu consigo? Mas meu filho, como vai ser minha casa? Uhum. Só vai, né? Eu falo que a gente vai tentando equilibrar. Às vezes a gente não tá 100% naquele pratinho, mas tá todo mundo girando. Às vezes um cai, a gente vai lá, ergue, dá uma atenção especial e volta, né? A vida é isso. Acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Não dá pra gente viver só de uma coisa. Nós somos, igual você falou, as mulheres são moldáveis, né? Várias facetas. E a gente tem, acho que esse dom, talvez, de ter essas várias facetas. E eu tenho orgulho de ter essas várias facetas. E muitas vezes não é fácil conciliar tudo, né? Mas a gente vai da melhor forma possível. E aí, às vezes, perguntam, como você dá conta? Não dou, né? Se tá ali a professora, a mãe não tá, a casa tá bagunçada. Tá em casa, a casa tá ok, mas a professora tá off, a mãe talvez não esteja também on.
E a gente vai desse jeito, né? Levando um pouquinho cada dia. Tentando equilibrar e mantendo O equilíbrio. importante é estar fazendo o que gosta, tá feliz, Exato. né? A mãe que também tá em casa cuidando do teu filho, se você tá feliz, é o que importa. E eu falo que eu também. tenho. Exato. Eu falo que eu tenho um privilégio, porque eu trabalho muitos dias, manhã e noite. Então eu tenho o período da tarde para curtir a Livinha. Então eu falo que eu ainda tenho esse privilégio. E é isso que você falou. Com certeza. Eu acho que quer ficar em casa, tem que ficar em casa. Quer trabalhar, tem que trabalhar. Acho que a gente tem que parar de julgar, Sim, sabe? com Porque certeza. nasce uma mãe, já nasce mil julgamentos. Sim. Né? Se tá em casa tá ruim, se tá trabalhando tá ruim. Nunca a gente vai agradar todo mundo, isso é fato. Mas eu acho que a gente tem que fazer como a gente se sente melhor, né? Eu mesma, eu não posso ficar em casa 100%, gente, eu enlouqueço. Né? No final da minha licença maternidade, eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso voltar a trabalhar, senão eu começo a bater a cabeça na parede. E aí, o fato de ter essa tarde com a Livre me ajuda muito, né? Me distrai, faz eu retomar essa maternidade. E ficar 100% em casa, meu Deus, é Você trabalha muito difícil. mais. Não tem fim. Não tem fim, gente. E ninguém dá valor. Não dá valor. A roupa lavou sozinha, passou sozinha, a comida tá pronta, a louça lavou, né? Parece que ninguém enxerga quem fez. Maridão chega em casa, tá Tudo pronto. Tá tudo certo, né? tudo maravilhoso, não fez mais que a tua obrigação. E aí passa lá 2 dias sem arrumar a casa, fazer comida. Aham. Mas o que tá acontecendo? Meu bem. Vou vontade é o maridão chegar em casa e você tá lá com as pernas pro ar, você e a criança, faz você. Né? Professora, doutora, e assim, agora a gente sempre faz uma pergunta, né, para os profissionais que vêm. O que você falaria para Juliana, né, vamos dizer Juliana, lá na sua infância, A Ju, passando por tudo isso até hoje tendo, né, todo esse trabalho, toda essa da estrutura né, você desenvolveu, né? O que você falaria para essa criança, adolescente? Não desista. Vai dar certo. Você vai alcançar o que você quer. Persista nos seus objetivos. Eu costumo falar muito pro Murilo que tudo que a gente tem hoje foi a veterinária que nos deu. Então eu tenho muito orgulho desse caminho percorrido, que nem sempre é fácil, gente. Às vezes, apesar de ser muito entusiasta, amar muito o que eu faço, o caminho não é fácil, né? Mas a persistência, ela traz recompensas. Então, tudo que a gente tem hoje, ela veio da veterinária. Nós não temos famílias com bens aquisitivos, né? Não tivemos essa oportunidade. Tem gente que tem, e é ótimo, maravilhoso. Mas, hoje, tudo que nós temos foi a veterinária que nos deu. É a nossa profissão, a profissão que a gente escolheu. E eu acho muito bonito isso. Porque eu conheci lá atrás. E a gente não tinha nada. Então, é lindo ver esse trajeto percorrido de ambos, onde a gente chegou, onde talvez a gente chegue lá no futuro, tudo que a gente vem colhendo de bons frutos, né? E ver que a trajetória não é fácil, mas ela é recompensadora. Seria isso. Que lindo, professora, obrigada. Agradeço. Obrigada por ter desistir, vindo. tá ensinando tantos alunos, né? E alunos, aproveitem ela, hein? Vou perguntar pra ela depois. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade, por falar um pouquinho aqui da minha rotina, dividir com vocês. Foi um papo muito gostoso. Imagina, a gente que agradece. Foi um prazer. Obrigada. Pessoal, então ativem o sininho para receber as nossas notificações, façam os comentários, compartilhem com os amigos. Sigam a gente lá no Instagram, né? Comenta lá no Instagram também. A gente tá aqui pra vocês e por vocês, levando informações valiosas demais. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.